Bom, pessoal, então, apesar que aí está mostrando a apostila 2, mas a gente está começando com a apostila 3, né? Então, nas bases ou hidróxidos, né, na verdade, eles pertencem às funções inorgânicas, que é o que a gente está estudando agora, né? A gente viu os ácidos, agora a gente vai ver as bases. Depois, turma, na sequência da apostila, serão os sais e, por último, os óxidos. Então, essas quatro funções nós chamamos de funções inorgânicas, tá? Então, nós já vimos os ácidos e agora serão as bases. Nós também chamamos bases de substâncias alcalinas, ou também chamamos eles de hidróxidos, tá? Por que isso? Por que hidróxidos? Porque eles têm uma hidroxila que é sempre presa a um metal. A hidroxila, turma, é o OH com sinal negativo, né? Lembra que o metal é sempre positivo, metal perde elétrons, né? Sempre positivo, e ele vai juntar com a hidroxila negativa para formar, então, a base, tá? Então, por exemplo, a gente tem o metal, o sódio, ele vai juntar com uma hidroxila, então, veja, o Na é mais um, e a hidroxila é OH menos um. Mais um menos um dá zero. Então, as cargas desaparecem, a gente só escreve NaOH, tá? Na verdade, a gente conhece substâncias básicas, né, ou substâncias alcalinas, ou hidróxidos, porque na fórmula ele tem um metal e termina com OH, tá? Então, toda a formulação que você vir, né, o elemento metálico junto com OH, batata que é base. É a mesma coisa do ácido, que é hidrogênio com ametal, né? HCl, HBr. Então, hidrogênio com ametal é ácido e metal com OH é base. Então, continuando, ó, aqui a gente tem o cálcio, que tem carga mais 2. A hidroxila, ela é menos 1. Então, eu vou ter que multiplicá-la por 2. Por que isso? Porque você tem que sempre dar zero a soma das cargas. Então, se o metal for 2 positivo, você tem que ter duas hidroxilas negativas. Porque a fórmula, turma, vai ficar assim, ó, CaOH2, tá? Então, quando você vira o parênteses e o númerozinho embaixo, é porque você está multiplicando o OH, porque ele tem que ter a mesma carga oposta, em valor numérico, do elemento metálico, tá? Então, mais um, mais dois, menos dois. E se o metal for mais três? Então, ele vai precisar de três hidroxilas para formar a base. E aí, como é que vai ficar a fórmula? AlOH3, tá? Então, a gente consegue montar as fórmulas da base desse jeito. A gente conhece as cargas dos metais, né? Então, mais um é um OH. Se o metal for mais dois, duas hidroxilas. Se o metal for mais três, três hidroxilas, tá? Então, assim a gente monta a fórmula das bases. Onde que a gente tem base no nosso dia a dia, né? Então, o hidróxido de sódio, que também a gente chama de soda cáustica, que é o NaOH, tá? O NaOH é uma das bases mais fortes que tem. Ele é tão corrosivo quanto um ácido, praticamente, tá? Quando ele cai na pele, ele é tão corrosivo quanto um ácido. Ele é utilizado na fabricação de sabão e na indústria de corantes. A minha avó lá no sítio, quando ela fazia sabão, ela usava gordura, né? Ela usava lá banha de porco e ela fazia num tacho lá, ela fazia o aquecimento e ela punha soda cáustica. Quando era criança, eu acompanhava ela fazendo sabão, né? Então ela fazia essa reação e ela ia colocando soda cáustica. É claro que é bem usa para fazer os sabões que a gente utiliza. Tá? O hidróxido de magnésio, né, o NgOH2, ele é conhecido, turma, como leite de magnésia. Tá? O leite de magnésia, ele parece um leitinho mesmo, né? Ele é branquinho e ele é, na verdade, é água misturada com hidróxido de magnésio, né? Ele é utilizado como antiácido, tá? E se você tomar uma quantidade um pouquinho a mais, ele também pode ser usado como laxante, que todo mundo sabe o que é um laxante, né? Enfim, aí o hidróxido de amônio, NH4OH, NH4, turma, é um íon, a gente chama ele de íon amônio, tá? NH4. Ele é mais um, então a hidroxila é menos um, tá? Ele é utilizado na fabricação de fertilizantes, tá? E você, de vez em quando, alguns compostos
que tem hidróxido de amônio, quando você agita, ele solta aquele cheiro de amônia, tá? Que é aquele cheiro do Ajax. A gente conhece hidróxido de amônio pela amônia que ele libera, que é o NH3, tá? Ele é usado também como gás de refrigeração, tá? Depois o hidróxido de alumínio, ele é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido, muito embora, né, eles estão descobrindo aos poucos, não está provado ainda, eles estão fazendo um monte de estudos, eles estão desconfiados que o alumínio está associado com Alzheimer, né? Existem estudos no mundo inteiro que eles estão executando, e muita gente aconselha as pessoas a não usarem tantos instrumentos, talheres e outras panelas, tudo de alumínio, tá? Eles acham que o alumínio, com o tempo, ele provoca Alzheimer, mas isso ainda não está provado, né? Tem vários estudos aí em andamento. E depois tem lá o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é muito usado na construção civil, na preparação de argamassa, tá? Daqui a pouco eu abro para perguntas. Bom, aí eu tinha falado das substâncias químicas. E na nossa alimentação, né? O que é alcalino ou básico, né? Então, eu peguei esses alimentos aí, é de um site espanhol, tá? Então, a espinaca aí, na verdade, é espinafre, né? Então, você tem o espinafre em cima, abacate, aí você tem o brócolis, né? Aí você tem a pimenta, o pimentão, aliás, pimenta é o pimentão, aí embaixo escarola, pepino e o aipo, tá? Então tá em espanhol aí, mas esses são alimentos alcalinos que a gente consome, né? Então espinafre, abacate, brócolis, pimentão, escarola, pepino e o aipo. Esses, é claro que tem mais, né? Esses aí são alguns deles, né? Então eles são alcalinos ou básicos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tomar isso aí dá ruim pro estômago. Depende, né? Depende. Tem gente que tem uma sensibilidade maior para alguns alimentos ou não, né? Esses dias veio um casal de amigos aqui embaixo, né? E a gente foi pedir pizza e ela não consegue comer vegetais. Eu sempre peço pizza com escarola, que eu adoro, e ela não, essa minha conhecida, ela não suporta escarola porque ela põe tudo para fora. E o marido dela também é fã de escarola, então a gente não pôde pedir escarola na pizza. Tem gente que tem uma sensibilidade maior ou menor para alimentos, né? Eu falo que eu tenho uma sensibilidade grande também. Depois dos 30 anos, eu tive que restringir muito a minha alimentação. Então, depois dos 30, eu parei de comer papel, plástico, pedra, então eu não como mais isso. O resto eu como tudo, né? Então eu tive que fazer uma restrição na minha alimentação. Eu também não como mais vidro, né? Eu parei de comer essas coisas. Aí o resto eu posso comer tudo. Quantos anos tem? Eu tenho um pouquinho mais de 50, Gustavo. Eu tenho 54. Tenho 54. Não tem problema, não tem problema de falar a idade, não. Não tem problema. Eu tenho uma. Sim, sim. Eu tenho uma colega que ela tem um pouco mais do que eu, ela não admite de jeito nenhum, né? Não parece. Obrigado, parece mais, né? Não vai falar que parece mais. Então tá bom, gente. Então vamos continuar. Não tem nenhuma pergunta aí de substância básica, vamos continuar. Obrigado. Tá precisando de nota, meu? Vamos lá. Vamos continuar então. Então, pessoal, olha, a gente pode definir as bases, né, de uma forma química, né? Como é que a gente define? Colocando ela em água. Então, pela teoria do Arrhenius, lembra? Ácido, a gente define colocando ele em água, ele sofre uma ionização. A base, turma, ela sofre uma dissociação, tá? Lembra quando eu expliquei para vocês ionização e dissociação? É a mesma coisa, separação de íons. Só que a gente usa o termo ionização para ácido e dissociação para base. Aí você pode perguntar, mas que íons que são separados na base, né? Então, como a base é composta de um metal e hidroxila, então, sempre na dissociação, vai separar um metal positivo de um lado e a hidroxila negativa para o outro, tá? Só isso. Então, sempre separa, quando você põe a base, só da cáustica, colocou em água, separa o Na+ para um lado, a hidroxila negativa para o outro, tá? E aí, olha, é o que eu falei, né? NaOH em água, Na+, OH-. É isso, turma. Se ele tiver uma hidroxila. E se ele tiver duas hidroxilas, CaOH2?
ele vai separar Ca mais 2, que é a carga do cálcio, 2 positivo, mais 2 hidroxilas, tá? Porque na fórmula ele tem lá CaOH2. Quando você tiver 2 hidroxilas, você já sabe que a carga do metal é mais 2, porque ele tem que ter 2 hidroxilas para igualar as cargas. Ué, e se tiver 3 hidroxilas? Então a carga do metal é mais 3. E ele, quando dissociar, ele vai formar 3 hidroxilas, beleza? Então, olha, a gente tem aí as reações de dissociação. É dessa maneira que a gente prova quimicamente que uma substância é uma base. Para a gente falar assim, não, isso aqui é uma base. Você tem que colocar ela em água e ela dissocia em metal e hidroxila, beleza? Então, olha, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Por enquanto, não. Deixa eu ver. Opa. Ah, não tem mais nenhuma dúvida, só falando a minha idade. Beleza, então. Vamos lá. Bom, pessoal, como é que a gente dá nome na base, né? Então, a gente coloca sempre a palavra hidróxido na frente, tá? Hidróxido de e o nome do elemento. Olha como que é difícil dar nome para a base, tá? Então, NaOH, hidróxido de sódio. LiOH, hidróxido de lítio. Isso tendo uma hidroxila. E se tiver 2 hidroxilas? Não faz diferença. Hidróxido de bário, né? Então, hidróxido de amônio. Lembra que eu falei, né? H4 é o íon amônio, né? É diferente da amônia, que é NH3, que é um gás, tá? NH4 é um íon, é o amônio, tá? Depois, a gente pode ter o hidróxido de estanho, né? E assim por diante, hidróxido de alumínio. Então, turma, basta colocar a palavra hidróxido de e depois colocar o nome do metal. Veja que todos eles têm hidróxidos, né? É isso que caracteriza a base, tá? Uma delas. Aí, como é que a gente classifica essas bases? A gente pode classificar quanto ao número de hidroxilas, tá? Então, eu posso dizer que esses relacionados aí são as monobases. O que é uma monobase? Só tem uma hidroxila, tá? Então, monobase, uma hidroxila. E quando tem 2 hidroxilas? As de bases, né? Então, veja, as monobases, turma, são os metais da coluna 1A. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, são da coluna 1A. As de base são da coluna 2A, tá? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, tá? Ah, tem as tribases? Tem. Coluna 3A. Mas o ferro não é da coluna 3A. O ferro é da coluna B, né? A coluna B ali é aquela zona, né? As colunas B ali, eles mudam muito as cargas. Então, tem as variações de cargas eletrônicas. Quando o ferro ali vale mais 3, ele forma uma tribase, tá? O ferro, turma, ele também pode formar dibase. Existe o FeOH2 e existe o FeOH3. Aí você fala, mas como é que a gente diferencia o nome? Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, sendo que a gente coloca o número em algarismo romano, tá? Coloca lá os 2 pauzinhos, 3 pauzinhos, né? Então, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3. Quando você tem esses elementos comuns aí, né, a gente não precisa. A gente só coloca o algarismo romano quando ele tiver 2 ou 3 nomes de bases diferentes, tá bom? E, por último, os tetrabases, né? Você tem aí hidróxido de chumbo. O chumbo pode ser 2, pode ser 4, tá? Se a gente fosse dar o nome dele aí, a gente diria hidróxido de chumbo 4, tá? O estanho, ele pode ser 2, pode ser 4. Então, nesse caso, a gente coloca hidróxido de estanho 4. Aí você me pergunta, e se tiver só esse aí? Você pode colocar só hidróxido de estanho, tá? Se tiver só esse, não tiver outro estanho, você põe só hidróxido de estanho, não vai estar de todo errado, tá bom? Então, a classificação, ela também pode ser por solubilidade dessas bases em água. Quando você coloca a base em água, turma, ela dissocia, ela separa os íons, porque ela se solubiliza, tá? Então, os metais alcalinos, que são os metais da coluna 1A e 2A, tá? Então, não, desculpa, metais alcalinos da coluna 1A. Os metais da coluna 1A, que são os alcalinos, são os
solúveis, tá? Os metais, que são esses aí, ó, 1A. Então, o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, e a exceção é o amônio, tá? Todos esses hidróxidos, você coloca ele em água, eles dissociam, separam, solubilizam totalmente, são totalmente solúveis em água, tá? No caso dos metais alcalino-terrosos, estava me esquecendo, da coluna 2A, eles são pouco solúveis, tá? Eles se solubilizam parcialmente, tá? Eles são parcialmente solúveis. Então, são os da coluna 2A. Então, berílio, magnésio, cálcio, bário e estrôncio, tá? Então, esses aí são pouco solúveis. Então, as bases da coluna 1A solúveis, da coluna 2A pouco solúveis. E, pessoal, e todo o resto da tabela periódica que forma a base são insolúveis, tá? Praticamente insolúveis. Então, repetindo, as bases da coluna 1A solúveis, as bases da coluna 2A pouco solúveis ou parcialmente solúveis. E todo o resto da tabela periódica dos metais que formam bases são insolúveis, tá? Praticamente todos eles vão ser insolúveis, que acho que vocês têm aí na apostila mais ou menos essa indicação, tá? Então, são as demais bases, que são as bases das colunas 3A e dos metais das colunas B, tá? Então, eu coloquei aí, né, a coluna 3A, ela forma base, mas aí são bases insolúveis, e todos os metais, esse M com asterisco, né? Então, representa um elemento metálico, só que das colunas B, que é aquele miolão ali, que é a zona ali da tabela periódica, né? Onde não tem muita regra, beleza? E a força? Como é que a base é forte, a base é fraca, né? Então, a gente julga, turma, a força pelo grau de dissociação. Quanto mais ele se separa, mais forte ele é. É igual o ácido. O ácido também é assim. Quanto mais o ácido ioniza, ele é mais forte. E a base também. Quanto ela mais dissocia, ela mais separa o íon, ela é mais forte. Então, quem são as bases fortes, né? E quem seriam as bases fracas? As bases fortes, né, são as bases em que você tem as colunas 1A e 2A, tá? Então, são as bases das colunas 1A e 2A. A exceção é o hidróxido de magnésio, tá? O hidróxido de magnésio, MgOH2, ele é uma exceção ali, tá? Ele é fraco, tá? Então, NaOH, KOH, LOH, COH2, BOH2, eles são fortes, tá? O MgOH2, ele é fraco, assim como todas as outras bases, tá? Aí na apostila, turma, ele está falando fortes são os metais alcalinos, mas os alcalinos terrosos, eles são considerados moderados e a gente coloca eles como fortes também, tá? Por isso que eu pus, na verdade, eu peguei aí de sites de química, né? Então, a coluna 2A a gente também considera forte, com exceção do magnésio, tá? Magnésio a gente põe ele como fraquinho. Então, as bases fracas são da coluna 3A e de todas as colunas B. Tudo bem? Beleza? Acho que isso aí vocês têm aí mais ou menos, né? Anotem aí essas bases fracas, pelo menos algumas delas, né? Que são das colunas B e da coluna 3A, tá? Que são as fracas, e aí na apostila não tem exemplo delas. Agora, o que está relacionado, turma, também com a força das bases? A capacidade delas conduzirem eletricidade. A base conduz eletricidade se você colocar em água, sim, né? As bases fortes, elas têm um alto grau de dissociação, então elas vão se separar em íons. Quanto mais íons em solução, mais elas conduzem eletricidade, tá? E as bases fracas, que têm um baixo grau de dissociação, elas vão conduzir pouca eletricidade. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma dúvida, pessoal. Tudo tranquilo até aqui.
Tudo tranquilo. Só o Matheus falando da minha idade. Tá joia, então. Tá bom, então vamos continuar. Pá, é fácil aqui, né, gente? Isso aqui é muito fácil. Eu lembro quando eu tive essas aulas no primeiro ano, quando eu estava no médio. Bom, enfim. Aí, olha, como é que a gente consegue identificar a base, né? Nós usamos, turma, substâncias que são chamadas de indicadores. Lembra, a gente usa indicador para ácido e a gente também usa indicador para base. Quais são os indicadores mais utilizados, né? Então, a apostila de vocês, ela coloca tornassol, que é esse papelzinho aí, tá? Esse papelzinho, a gente chama ele de papel tornassol. Existe também, turma, a fenolftaleína, tá? Fenolftaleína, ela, no passado, ela já foi um medicamento, hoje em dia a gente não usa mais, né? Ela é só um produto químico que a gente usa como indicador no laboratório. Tem também o alaranjado de metila e o azul de bromotimol, tá? Todos esses são indicadores de ácido e base. Eles mudam de cor. Então, o tornassol, ele fica rosado no meio ácido e azul no meio base, tá? Fenolftaleína, ela é incolor quando em ácido e vermelha na base, né? O alaranjado de metila, vermelho e amarelo, e o azul de bromotimol, amarelo e azul e meio ácido ou base, tá? Quais são os que a gente mais usa, né? A gente usa mais para valer o tornassol, tá? Então, o limão, por exemplo, você coloca o papelzinho tornassol no limão, o papel tornassol fica rosa, né? Porque o limão é ácido, tá? Então, o limão é ácido, você coloca o papel tornassol e o papel fica rosa. Se você pegar o mesmo papelzinho e colocar ele num sabonete, ele vai ficar azul. Por quê? Porque o sabonete é ligeiramente alcalino, tá? O sabonete aí é ligeiramente, não é bem alcalino, né? Ele é ligeiramente alcalino. Quando as pessoas fazem sabão em casa, né? O pessoal do interior, principalmente, a minha família do interior de São Paulo, o pessoal colocava cinza de carvão. A cinza de carvão, ela neutraliza o excesso de acidez. Por isso que sabões caseiros, eles ficam acinzentados. Eu não sei se alguém já viu um pedaço de sabão em pedra caseiro feito, né? Ele fica meio cinza, porque você coloca, perdão, você coloca soda cáustica na gordura, ele vai virando a substância do sabão e você vai neutralizando o excesso de base com cinza. Aí fica aquele sabão meio acinzentado, tá? Enfim, então o tornassol, quando você encosta ele no sabonete, ele fica azul, porque o sabonete é ligeiramente alcalino. Outro indicador, turma, que a gente usa pra caramba é a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela é incolor naturalmente, né? E ela é naturalmente incolor. Se você colocar ela no ácido e ela, que quer dizer, se você colocar ela numa substância e ela continuar incolor, é porque a substância é ácida, tá? Então a fenolftaleína é incolor, você pinga ela numa substância, se ela continuar incolor, a substância é ácida. Mas e se a substância for básica? Acontece isso, ó. Você pinga ela, a fenolftaleína, na base, é muito bonito, assim, a cor, ela vai tomando conta, né? Ela vai espalhando devagar. Ela começa pelo meio, né, onde você pinga, aí aquela cor, ela vai ganhando corpo até ocupar o frasco todo.